essa missão de aprender inglês em um mês. Será que isso realmente é possível? Eu vou te contar agora. Quando eu decidi testar alguns métodos de estudos para aplicar em aprendizados tanto do meu inglês quanto de francês durante um mês seguido, a primeira coisa que me perguntaram foi assim: mas Igor, um mês para aprender, isso realmente é possível? Olha, e eu vou ser muito honesto pra você, essa dúvida também já passou na minha cabeça, porque vamos ser sinceros, né? Pra você aprender completamente um novo idioma em 30 dias, parece que é uma tarefa muito grande, muito extensa, muito distante, né? Mas eu queria descobrir exatamente o que realmente funciona e trazer aqui, compartilhar com vocês os resultados desse desafio. E eu apliquei isso tanto no meu estudo do inglês, quanto no francês que eu estava aprendendo do zero, tá? Então, eu fui escolhendo ali 3 métodos de estudos que eu aplico aqui na minha metodologia, né? Que prometem, de fato, aprender inglês de uma forma rápida e eficaz, tá? A minha ideia era basicamente testar ali cada um ao longo do mês para ver como que cada um entregava um resultado legal para mim, que eu ia sentindo isso. E eu não estava só buscando ali uma coisa teórica, sabe? Eu queria um método que realmente me ajudasse ali a me comunicar, a entender fonética no dia a dia, ter vocabulário, né? Entender de uma forma que eu possa aplicar na vida real, né? Isso serve tanto para o inglês quanto para o francês, que foi como eu fui fazendo, tá? Preste atenção. O que eu posso adiantar para você é que essa jornada aí de um mês, mais ou menos, foi tanto incrível quanto um pouco desgastante, né? Vai sempre tendo umas surpresas no meio. Um método ou outro realmente ajuda ali a acelerar mais o aprendizado, né? Enquanto outros acabam sendo menos eficazes, mas às vezes até colabora, né? Faz um sentido ali para completar o processo de estudo. E eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo como que cada um funcionou, o que deu certo e o que não deu certo, tá bom? E no final eu vou revelar qual foi o melhor método vencedor para você aplicar aí na sua vida. Para a parte mais prática aqui do vídeo, né? Quais foram os 3 métodos que eu testei para aprender inglês e francês em um mês e como que cada um se saiu ali no meu processo, tá? O primeiro método foi basicamente a imersão total. É isso que eu trabalho aqui no meu curso, né? Essa famosa imersão online, né? Onde a ideia é basicamente você se cercar do idioma ali o tempo inteiro. Então você muda o idioma ali do seu celular, você começa a absorver conteúdo, assistir séries, filmes, música, podcasts, né? Conteúdos digitais no idioma para que você comece a pensar no idioma, né? E aqui nesse método de imersão, o objetivo é muito simples, é fazer com que o inglês se encaixe como uma parte constante ali da sua vida, para que você vá absorvendo de uma forma muito natural. Tá? Na imersão, o que funcionou pra mim, o que realmente me ajudou a melhorar ali a minha comunicação, tanto que eu fui sentindo pro inglês, que eu já tinha um conhecimento, mas pro francês que eu não tinha um conhecimento, é a questão da compreensão auditiva, né? Começar a pensar no idioma em situações mais simples do dia a dia, né? Coisas mais rápidas. Então, por exemplo, em francês, com poucos dias ali, uns 5 dias, eu já estava entendendo algumas frases inteiras, sem precisar fazer uma tradução muito complexa, né? Às vezes não entendi uma palavra ou outra, mas consegui entender o contexto. E isso foi fazendo uma grande diferença na minha confiança do francês, né? Porque esse contato constante vai fazendo com que você internalize expressões mais comuns daquele idioma, né? E aqui na imersão, basicamente, o que eu acho que não funcionou é o fato de que, no início, o método ele pode parecer um pouco cansativo e o seu cérebro vai rejeitar. Porque se você não tem uma base sólida ali, um costume de ouvir inglês o tempo todo, né? De ouvir francês o tempo todo, isso vai se tornar frustrante para você porque você não vai entender tudo de primeira e aí pode levar você a se desmotivar ali no processo. Então, para quem tá começando do zero, esse método ele funciona, mas no início ele é bem desafiador e assustador, mas continua que vai dar certo. Não tem como dar errado. O segundo método que eu testei foi meio que um intensivo de gramática, né? Conteúdo gramatical. Quem é meu aluno já sabe que eu não sou muito fã de conteúdo de gramática, mas eu fiz esse método justamente para poder trazer esse resultado, essa percepção para vocês. Então eu peguei alguns livros de gramática ali de francês, de inglês, fiz exercícios, assisti aqueles vídeos ali focado naquelas regras de verbos, de tempos verbais, de preposições, estrutura de frases, aquela coisa mais didática ali, né? A ideia era eu construir uma base sólida, aprendendo basicamente as regras do jogo do idioma, no caso no francês. O que eu acho que funcionou é que se você é o tipo de pessoa que gosta de entender ali o porquê das coisas, né, base, fundamento, teoria, esse método é ótimo, tá? Ele me ajudou a melhorar muito a escrita, a construir frases em francês. Eu sinto que com ele
deu para compreender melhor ali estrutura gramatical do idioma, tá? Mas aí a gente entra agora num outro lado, que é basicamente o que não funcionou. Porque apesar de ser ótimo você ter ali a escrita, eu percebi que esse foco exagerado na gramática acabou me travando um pouco na hora de falar, de colocar para fora. Eu tava ali tão preocupado em entender as regras do francês que faltou uma fluidez nas conversas, faltou uma prática, né? É como se eu estivesse ali revisando as regras na minha cabeça antes de abrir a boca, e na hora de abrir a boca tudo travava. E é isso que acontece com muita gente que estuda inglês, né? E aqui a gente quer buscar falar com naturalidade. Então esse método da gramática intensiva eu não recomendo muito. E o terceiro método, que é muito eficaz tanto quanto o primeiro, da imersão, é o aprendizado com uso de flashcards, né? Então você fazer ali um processo de repetição espaçada. Quem é meu aluno aqui no curso de inglês sabe que a gente aplica muito esse método e como ele é eficiente, né? A gente tem um aplicativo próprio, mas você pode usar o Anki, tem o Quizlet, também tem vários outros. A ideia dos flashcards é você meio que usar palavras-chave ali para que você entenda o idioma e repita elas em intervalos específicos. Isso vai garantir com que você fixe essas palavras que você está aprendendo, esse conteúdo, na sua memória de longo prazo, né? Então, por exemplo, isso vai te ajudar a memorizar vocabulário, construções de frases de uma maneira mais eficiente, porque você vai estar revisitando essa memória na sua cabeça, tá? O que eu acho que funcionou é que esse método, ele alimenta o nosso cérebro, né? A repetição espaçada é uma técnica cientificamente comprovada que ajuda a reter palavras, né, ali no processo, ajuda você a revisar elas no momento certo, né, para que você não se esqueça delas, para que você continue alimentando o seu banco de palavras, né, num curto período, num longo período de tempo. E isso vai te ajudando muito ali na percepção do idioma, tá? O que eu acho que não funcionou com os flashcards é que, embora seja ótimo para te ajudar nessa parte da memorização ali, esse método também não ajuda tanto na fluidez ali da fala, né? Na questão de você compreender auditivamente ali as coisas. Por exemplo, você acaba se entupindo de palavras, mas você não consegue colocar elas numa conversa real, né? Então, esse método por si só, ele não resolve a sua questão de melhorar a sua prática de conversação no idioma que você está estudando. Então, esses três métodos, eles me trouxeram aí, né, basicamente, percepções muito diferentes. Eu não digo nem resultados, porque cada pessoa vai adotar o que ela mais basicamente gosta, o que o cérebro dela vai se acostumar, né? Agora eu quero te falar qual é a minha decisão final, né, de qual método mais funcionou, qual eu te indicaria e como que você pode aplicar isso de uma maneira prática, rápida e eficaz na sua vida. Bom, o que você provavelmente esteja pensando aí, seja assim, né? Tá, Igor, beleza, você falou aqui os métodos, me trouxe as percepções, mas qual deles você mais indica para que eu possa aplicar, aprender inglês em 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Bom, a resposta vai te surpreender um pouco, porque eu falei pontos positivos de cada um, mas eu acho que a combinação de todos eles é a maneira mais eficiente, né? Quando eu montei esse desafio pra mim, eu justamente montei os 3 métodos em 1 mês porque eu sabia que esse combo, esse mix, faria com que o resultado fosse mais assertivo. Isso porque cada um dos métodos tem ali os seus pontos fortes, tem ali os seus pontos fracos, né? Mas, por exemplo, um foca mais na conversação, outro na memória, outro no vocabulário, outro na gramática. E quando você complementa eles de uma maneira ali perfeita, harmoniosa no seu processo de estudos, isso acelera o seu aprendizado, tá? Eu vou te explicar como que isso funciona pra mim, como que você pode aplicar na sua rotina. Bom, vamos chamar esse mix de o método combinado, né? É uma junção dos 3 ali. Então, primeiro você pega ali a imersão total, que vai te ajudar nessa fluência, né? Nesse hábito diário de consumir, de praticar o idioma. Porque eu acredito que essa é a parte mais crucial do seu processo de aprendizado de uma nova língua. É você transformar o seu ambiente em que você vive para que você tenha constante com esse idioma, seja o inglês, seja o francês. Porque isso vai ajudar o seu cérebro a se acostumar mais com a compreensão auditiva e da fala, né? Mesmo que no início seja desafiador para você, você não entenda nada, continue. Porque quanto mais você se expõe, é aí que realmente você vai fazendo com que o seu cérebro vá entendendo a coisa, né? Você vai se cercando do idioma todos os dias de uma forma natural, tá? Então, uma maneira legal de você aplicar isso é você mudando o idioma do seu celular, assistindo vídeos, filmes, séries, ouvindo podcasts em inglês, ouvindo músicas, né? Então, ó o Germán aqui. Então, quanto mais contato você tiver com o idioma, mais o seu cérebro vai se familiarizar, tá? E o segundo método que a gente falou basicamente é você construir a sua base com conteúdo gramatical.
né? O estudo intensivo da gramática, ele vai ser fundamental para te ajudar a estruturar o que você está aprendendo do idioma. Porque, assim, a gramática ela é chata, mas ela é importante, porque ela ajuda você a criar frases mais corretas e evitar erros bobos, né? Que pode até te fazer passar vergonha. O segredo aqui é você não ficar pirado na gramática. Deixa ela fluir, entende que ela é um suporte, não é a coisa mais importante, tá? Então, sei lá, separa um tempinho aí da sua semana para que você consiga estudar a gramática de uma maneira mais tradicional mesmo, para juntar nos outros processos. Não precisa ser todos os dias, mas você tirar um tempo para entender as bases do idioma, isso vai ajudar você a organizar melhor os seus sentimentos, os seus pensamentos ali e falar com mais confiança, beleza? E o terceiro que a gente falou, né, da mistura de tudo, é a repetição espaçada, porque isso vai te ajudar a memorizar o vocabulário que você está aprendendo ali de uma maneira muito mais eficiente, né? A imersão vai fazer com que você tenha contato com palavras novas, né? A gramática vai te ajudar a estruturar as frases, né? E aqui o terceiro método dos flashcards, da repetição, isso vai fazer com que entre no seu cérebro e vai garantir com que você não esqueça nada que você foi aprendendo durante esse processo, tá? E aqui nos flashcards tem alguns aplicativos que você pode utilizar. Pode vir para o meu curso, que a gente tem métodos próprios, ou você pode utilizar o Anki, o Quizlet, tem vários outros aí que você consegue criar ali os flashcards para você revisar de longos e longos períodos ali, ou curtos períodos também. Bom, então concluindo esse vídeo, como que você pode fazer essa combinação aí dos métodos, né? Já te passei esse segredo, espero que você tenha ido anotando, né, todos os processos que eu fui falando nesse vídeo, coisas muito boas e enriquecedoras, né? E chegando numa conclusão, a gente pode dizer que não tem um melhor método, um sistema único ali isolado. Quando você faz a combinação desses três ali, isso vai te ajudar a intensificar o seu contato com o idioma, né? Então, adiciona um pouquinho de gramática, tenha um contato imersivo, faça uma repetição espaçada, aplique flashcards, né? Tudo isso vai fazendo com que você vá se familiarizando cada vez mais com o idioma. E aí você vai tendo todas as ferramentas que você precisa para falar, tanto o inglês, o francês, seja o que você quiser, né? E se você tá pronto para dar um passo e alcançar a fluência, acelerar o seu aprendizado, todas essas técnicas eu aplico aqui dentro do meu curso. E eu quero te convidar para vir estudar comigo, né? Aqui tem métodos muito mais profundos, a gente aplica isso com os alunos, a gente acompanha. Enfim, é a sua jornada para o sucesso, encurtada e com tudo alinhadinho para você somente aplicar. O link tá aqui na descrição, vai ser um prazer ter você na turma. E ó, não fecha esse vídeo não, peraí. Antes de você sair, clica aqui para você se inscrever no meu canal, ativa o sininho, porque você vai continuar recebendo conteúdos maravilhosos como esse que eu tô fazendo para você. E ó, o YouTube tá te recomendando algum vídeo aqui na tela. Se o YouTube acha que você vai gostar desse vídeo, eu também acho. Então clica, vai assistir, vai continuar aprendendo muita coisa. A gente se vê no próximo vídeo.